cumprimento do Sr. Ministro, do Sr. Secretário de Estado. Eu quero chamar a atenção do Sr. Ministro para as intervenções que tem, a lógica das intervenções que tem feito nesta discussão, e nomeadamente na intervenção inicial que fez, para lhe dizer que não é uma questão de opiniões, mas é uma questão de prática e de experiência quase empírica do que tem sido a realidade e as decisões políticas do nosso país. Para lhe dizer que o raciocínio e a definição de opções estratégicas com base em avaliação de custos de exploração versus receitas de exploração, particularmente falando de regiões do interior e de desenvolvimento regional e de combate às assimetrias regionais, resulta, as mais das vezes, numa perspectiva assustadora, que significaria, no limite, que para certas regiões do país e para algumas ilhas de regiões autónomas, o que seria economicamente racional era encerrar e tirar de lá as pessoas. E se nós avaliarmos esse critério sobre as consequências aonde ele nos apontaria do ponto de vista de racionalidade económica, de custos versus receitas, tenho a certeza absoluta que havia ilhas do nosso país, de arquipélagos nacionais, que estavam sem pessoas. Já as tínhamos tirado de lá. Evacuávamos ilhas do arquipélago dos Açores. Evacuávamos regiões do interior do país. Porque a preocupação, quando se torna de quanto é que a gente gasta e quanto é que a gente ganha, Sr. Ministro, em correios, em centros de saúde, em SNS em geral, em escolas, em caminhos de ferro, há regiões que mais vale então abandonar desse ponto de vista. Não são nossas. Há alguém que lhes pegue. Não é assim que nós podemos pensar, Sr. Ministro. Não é assim que nós podemos discutir política e não é assim que nós podemos discutir estratégias de desenvolvimento. E isto não é uma questão de achismo. Isto é uma questão de convicção política e é uma questão de perspectivas de desenvolvimento. Eu não tenho aqui nenhuma resma de papel, eu não tenho aqui nenhum CD cheio de estudos para lhe justificar porque é que eu lhe digo isto. Mas se o Sr. Ministro me disser que não está de acordo com isto, eu penso que o ónus da demonstração cabe ao Sr. Ministro por dizer que não está de acordo comigo. Não me cabe a mim por dizer isto. O Sr. Ministro não declarou o fim de nada, de facto, mas trouxe um conjunto de alternativas, que foi o que disse, e é verdade, relativamente às quais só faltava acrescentar no final da sua intervenção, senhores deputados, branco é galinha opõe. Por uma razão muito simples, porque aquilo que nos traz é uma avaliação feita com base no valor anual líquido, no VAL. E uma avaliação que é feita com base no VAL tem um caminho de sentido único que não há volta a dar-lhe. E, portanto, quando nós pensamos nas soluções que são apresentadas, e eu não faço outro juízo de valor nem de intenções sobre o discurso que nos trouxe, mas sobre aquilo que é a sua apresentação, que naturalmente, não por acaso nem ao calhas, escolheu os critérios que queria trazer para justificar. E o principal que trouxe foi do VAL, que é o dinheiro que isto custa a pagar ou a receber. O Sr. Secretário de Estado diz que não com a cabeça de uma forma muito veemente. Eu dou o benefício da dúvida. Mas há uma questão muito concreta. É que não disse uma palavra sobre a realidade social e económica daquela região. Agora, o que não falou, eu não vou partir do princípio que não conhece. Mas se conhece, é bom que o diga e que traga alguma palavra aqui sobre o complexo agroindustrial do Caixão, por exemplo, Sr. Ministro. Que a gente não pode falar da linha do Tua ou da linha do Douro como uma coisa para ir ver e matar saudades. Ou para pensar como é que aquilo era há 100 anos atrás. A região do Alto Douro Vinheteiro não é só bonita. É uma região que tem potencial. A região que é servida nesta zona de influência da linha do Tua tem potencial económico. E o que é revoltante é nós vermos aquela população a envelhecer, aquela região a ser despovoada, aquele complexo agroindustrial quase ao abandono, infelizmente, e em simultâneo o extraordinário potencial que não se esgotou no século XIX e no século XX, Sr. Ministro. O Vale da Vilariça continua a ser uma das zonas agrícolas mais férteis e com maior potencial do país. Não era só nos últimos 150, 200 anos, Sr. Ministro. Aquela ligação que o Sr. Ministro aqui falou, com articulações internacionais que só lhe fazem lembrar a alta velocidade, Sr. Ministro, deviam fazer lembrar que aquela zona tem uma particularidade de grande articulação e trocas económicas e sociais e culturais com a Galiza, com a zona das Rias Altas e com a zona de Zamora.
Mas só se fala em ligações ferroviárias, recuperando a linha do Douro, não é prolongando, não é inventar nada de novo em relação a Zamora. Ou, por exemplo, um projeto muito antigo, esse sim, talvez do século XIX, com a ligação daquele eixo ferroviário que, partindo da zona do Tua até Puebla de Sanabria, significaria não uma coisa para matar saudades ou para ir ver o castelo de Puebla de Sanabria, mas para ligar à linha de alta velocidade que atravessa a zona da Galiza. E isto é potencial ferroviário, Sr. Ministro. Isto é articulação em rede. Isto é uma estratégia multimodal. E isto é a articulação internacional que o senhor referiu, que só se lembrou para a ligação Lisboa-Madrid. E na ligação Lisboa-Madrid, as premissas quanto à procura e ao potencial que o senhor aqui mencionou, que sim, senhor, devem ser tidas em conta, devem ser avaliadas e estudadas, mas não podem valer uma coisa para uns projetos e o contrário para outros, porque quando nós verificamos que os estudos que dão sustentação técnica e científica às perspectivas de intervenção para a ligação da autoestrada Lisboa-Madrid, em que os estudos quase presumem a duplicação da procura, em que há um monte de gente que vai deixar de andar de carro, e ainda bem, e esperemos que seja verdade, e de avião, para passar a andar de comboio, e assim seja, nós não podemos dizer exatamente o contrário, porque isto é mesmo assim o que é que se há de fazer, porque de autocarro é que as pessoas vão bem, porque de carro é que as pessoas vão bem, porque de caminhão é que se leva as coisas e o comboio não faz falta nenhuma para ali. A mesma lógica deve valer para estas regiões, embora a escala seja diferente. E essa é uma questão de fundo incontornável. Eu sei que o tempo já se esgotou, Sr. Presidente, vou terminar chamando a atenção para isto. Eu termino dizendo isto, Sr. Ministro. Neste momento, há uma questão que tem que ver com a relação do Estado português, com a entidade que por acaso é a EDP, que vai construir aquela barragem. Nos termos da Declaração de Impacto Ambiental, há uma exigência que é da ligação regular, mantendo o nível de serviço e de qualidade que existe hoje. Portanto, isto dá para quase tudo. A questão é, nós não queremos aquilo que está hoje em dia. Nós queremos perspectivas de desenvolvimento para a região que não se fazem só com uma barragem. Fazem-se com o aproveitamento efetivo das condições e oportunidades que ela nos traz para criar novas infraestruturas para esse desenvolvimento integrado que parece que não resulta dessas opções que nos coloca como sendo as mais viáveis e as mais vantajosas. Neste momento, Sr. Ministro, há uma questão de fundo que vai para além de aquilo que é perfeitamente compreensível e habitual, que é trabalharmos com aquilo que nos dão em cada setor. Esta questão exige, de facto, uma abordagem integrada, multissetorial, que vai para além da preocupação concreta de se me dão 35 milhões, o que é que eu consigo fazer com eles? É preciso ir muito para além disto e colocar esta questão com uma ruptura de políticas e uma opção estratégica profundamente diferente daquela que enquadra as opções políticas que aqui nos trouxe e que aqui nos colocou. Muito obrigado, Sr. Presidente.